como era o mundo antes do dilúvio, também conhecido como o período antediluviano. O que vou descrever para você neste vídeo vai surpreendê-lo porque vai soar quase como um mundo de fantasia, só que era real. Vamos olhar para a Bíblia, outros escritos antigos e também arqueologia. Você está pronto para isso? Vamos começar com as pessoas daquela época primeiro, no tempo antes do dilúvio. Gênesis 5, versículo 3 a 5, quando Adão viveu 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança, segundo a sua imagem, e o chamou de Sete. Os dias de Adão depois que ele gerou Sete foram 800 anos, e ele teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. Então a primeira coisa que percebemos é que as pessoas viviam centenas de anos. Não é como hoje. Pense no que isso significa. Se você vivesse naquela época, poderia ter conhecido seu tataravô e assim por diante. Portanto, a maioria das pessoas daquela época provavelmente ouviu as histórias da criação diretamente de Adão e Eva, em primeira mão. Matusalém, que é o avô de Noé, viveu até ser o homem mais velho que conhecemos, e ele tinha 969 anos. Muitas pessoas dizem, bem, isso não pode ser verdade. Não podemos acreditar que a escala provavelmente era diferente. As pessoas dizem, 100 anos para eles eram provavelmente 10 anos. Eles não pensam além disso, o que realmente significa o que eles estão dizendo. Porque Malaleel e Enoque tiveram seus primeiros filhos aos 65 e aos 70 anos de idade. Então pense nisso. Se 100 anos representassem 10 anos, eles teriam 6 e 7 anos. Um pai aos 6 e 7 anos? Claro que não faz sentido. Lembra quando Deus criou Adão? Ele disse que era bom, perfeito, certo? Isso foi antes do pecado entrar no mundo, e também Eva. Eles tinham o DNA perfeito, seres humanos. Seus tataravós eram perfeitos, e eles poderiam ter vivido no Jardim do Éden por muitos anos. Não sabemos com quantos anos Adão e Eva pecaram. Porque lembre-se, eles só tiveram 7 quando Adão tinha 130 anos. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo mudou. As imperfeições entraram no DNA da humanidade. Especialmente se você olhar para milhares de anos. Morremos mais cedo. Não estamos melhorando como a evolução está dizendo. Estamos piorando. Estamos morrendo muito antes. Ken Ham explica muito bem no novo livro Answer. Quando as 2 primeiras pessoas foram criadas, elas eram perfeitas. Tudo o que Deus fez era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Isso significa que seus genes eram perfeitos, sem erros. Mas quando o pecado entrou no mundo por causa de Adão, em Gênesis 3, versículo 6, Deus amaldiçoou o mundo para que a criação perfeita começasse a degenerar. Isto é, sofrer a morte e a decadência. Romanos 8, versículo 22. Durante um longo período de tempo, essa degeneração teria resultado em todos os tipos de erros ocorridos no material genético dos seres vivos. Por isso, no início vivíamos séculos, e hoje não chegamos nem perto. E também cada vez mais existem doenças terríveis de erros genéticos. Agora, por que o DNA era tão bom? E por que eles tiveram que se multiplicar na Terra? Lembre-se, diz que Adão e Eva tiveram 7 e depois muitos outros filhos. Certo, então foi aí que Caim encontrou sua esposa naquela época. Irmãos e irmãs, eles se casavam porque o DNA era perfeito. Não havia imperfeições que só aconteceriam 2.500 anos depois, o que é muito tempo para as imperfeições surgirem. E então Deus deu a ordem a Moisés e disse, para a nação de Israel, irmãos e irmãs não podem se casar. Agora vamos voltar ao tempo antes do dilúvio. As pessoas nessa época que eram perfeitas, eram fortes. Homens e mulheres viveram por muitas centenas de anos. Eles viviam em um mundo brutal e maligno. Havia muito mais animais. Hoje existem muitos animais extintos. Mas naquela época, leões, ursos, os dragões que são os dinossauros. Um mundo de maldade e perigoso. Quando os Nefilim chegaram, os poderosos de outrora, os gigantes. A Bíblia diz que anjos caídos desceram. Demônios dormiam com mulheres na terra. E eles criaram as raças mistas, Nefilins entre humanos e anjos caídos. Você tinha que ser um ser humano forte para sobreviver neste mundo. Este era um mundo extremamente mau. Os homens também se tornaram mais perversos com o tempo. É por isso que Gênesis 6, versículo 5 diz: O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então imagine viver neste mundo cruel, terrível e perigoso. E ser um homem piedoso, querer adorar a Deus, viver em retidão. Você provavelmente teria que construir acampamentos seguros para você e sua família.
E com o tempo, especialmente se você viveu centenas de anos, provavelmente teria começado sua própria tribo ou clã. E imagine todo o conhecimento que você ganharia ao longo de centenas de anos. Quer dizer, as pessoas hoje, com 50, 60, 70 anos, eu gosto de ouvi-los porque eles têm muita experiência e adquiriram muito conhecimento. Imagine pessoas com 700, 800, centenas de anos. Vemos isso com Caim, como ele começou cidades inteiras. Gênesis 4, versículo 16. Então Caim se afastou da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Quando ele construiu uma cidade, ele chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Ele construiu sua própria cidade. Imagine isso. Lembrando que esse Enoque, filho de Caim, não é o mesmo que era amigo de Deus e que Deus o levou para si. Agora, a Bíblia apenas descreve as linhagens, as árvores genealógicas apenas dos primogênitos, os primeiros homens, mas não explica todas as outras pessoas que poderiam ter vivido naquela época. Eu acredito que havia muito mais pessoas do que as pessoas hoje pensam que havia. Imagine quantos filhos você poderia ter tido em 900 anos. De acordo com o livro dos recordes, o maior número registrado oficialmente de filhos nascidos de uma mãe é 69 para a esposa de Theodore Vassiliev, entre 1707 e 1782. Uma camponesa de Chuia, Rússia, em 27, ela deu à luz 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Agora, novamente, imagine quantos filhos você poderia ter se fosse uma mulher perfeita naquela época, porque ainda não havia muitas imperfeições. E se você vivesse 900 anos, você poderia ter muitos filhos para começar uma tribo inteira, um clã como uma cidade inteira sozinho. Isso é exatamente o que Caim fez. E também vemos isso em seus outros filhos. E podemos ver o quão tecnologicamente avançadas essas pessoas realmente eram. Gênesis 4, versículo 17. Caim conheceu sua esposa e ela concebeu e deu à luz Enoque, quando ele construiu uma cidade, que ele chamou o nome da cidade em homenagem ao nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Isso nos mostra que um homem pode ter tido muito mais filhos porque muitos deles podem ter tido mais de uma esposa. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então eles não eram burros. Eles não viviam apenas em cavernas e eram como homens macaco. Os evolucionistas não apenas mentem sobre isso, mas também sobre muitas outras coisas. Mas nunca revelaram a verdade e disseram: nós mentimos sobre isso. Isso só acontece quando eles são pegos como o conhecido homem de Piltdown. Foi descoberto que o crânio pertencia a um humano moderno e a mandíbula pertencia a um orangotango ou chimpanzé. Tudo foi enganosamente montado para parecer velho e combinar. Eles até lixaram os dentes. E então temos o homem de Nebraska. Foi nomeado em 1922 a partir de um dente humanoide encontrado em Nebraska. Eles usaram um dente para construir uma espécie inteira de homem primitivo, totalmente completa, até mesmo com sua família. Escavações posteriores revelaram que o dente, na verdade, pertencia a um queixada, que é um tipo de porco. Agora Deus diz que Ele criou você. Se você fosse um homem macaco ou viesse da evolução, então você não teria propósito. Você não teria sentido e sua vida não significaria absolutamente nada, vindo de um acaso e mutações aleatórias. Você apenas vive essa quantidade de tempo aqui deste mundo curto e temporário, e você morre. E é isso. Mas Gênesis 1, versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou. Macho e fêmea, Ele os criou. Então os evolucionistas dizem que você está aqui por acaso, certo? Porque um monte de produtos químicos se misturaram. Nasceu uma ameba na água. E desta ameba, lentamente ao longo de milhões de anos, evoluiu em um macaco e um homem macaco melhor. E um humano depois de milhões de anos. Mas Deus diz: eu te criei à minha imagem. Ele nos ama. Ele tem um propósito para nós. Não somos apenas um erro. Você sabe, quando os demônios veem que os humanos estão caindo nas mentiras da evolução, eles provavelmente pensam: cara, isso é tão engraçado. Achamos que eles nem cairiam nessa mentira estúpida. Uau, Satanás, você é tão bom, o pai da mentira. Realmente funcionou.
Você sabe, Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista, disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Enfim, voltemos para a família de Caim. Paramos em Lameque, que tinha 2 esposas, Ada e Zilá. Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Então eles não eram evoluídos. Eles até criaram ferramentas com o tempo, além de apenas ferramentas de sobrevivência. Eles tiveram tempo para criar ferramentas para a música, para desfrutar da música, como a harpa e flauta. Versículo 22. E Zilá também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda a obra de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Portanto, é bastante simples. Eles não eram apenas homens das cavernas que se prendiam apenas com pedras e apenas madeira para criar suas ferramentas. Eles sabiam forjar instrumentos com ferro e bronze. Não acredito que estamos ficando mais espertos. Como dizem os evolucionistas, acho que estamos ficando mais ignorantes. Estamos apenas construindo a partir do que as gerações anteriores nos ensinaram. Quero dizer, Adão caminhou com Deus no jardim por muito tempo. Ele até nomeou todos os animais em um dia. Quanto você acha que Deus poderia ter ensinado a Adão e Eva durante todo o tempo que eles passaram no jardim? Bastante. E quanto você acha que Adão e Eva poderiam ter contado a seus filhos, netos, bisnetos? Porque pense nisso. O dilúvio aconteceu com Noé, certo? Mas o pai de Noé viveu quando Adão ainda estava vivo. Então Noé poderia ter aprendido isso com seu povo. São os pais dele, os avós, as tias dele, quer dizer, de todo mundo. E depois do dilúvio, ele ensinou as mesmas coisas a seus filhos. Gênesis 9, versículo 28. Após o dilúvio, Noé viveu 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Então, se olharmos para a população do mundo naquela época, você tem Caim, que foi para o leste, e ele começou uma cidade inteira de seus filhos, e eles começaram clãs inteiros. E muitas pessoas provavelmente se espalharam nessa área, e muitos deles eram maus. Lameque provavelmente o pior de todos. No versículo 23 diz: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque eu matei um homem por minha ferida, e um jovem por minha pisadura. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque, 70 vezes 7. Ele não apenas tentou dizer que era pior do que Caim, que matou seu irmão, mas também quis se gabar dos homens que tinha matado. Quer dizer, ele era simplesmente mau. Mas quando olhamos para o outro lado, quando olhamos para os outros filhos de Adão e Eva depois de Sete, vemos que muitos deles escolheram adorar a Deus, especialmente no tempo de Enoque, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui você tem diferentes grupos de pessoas. Você tem muitas pessoas que escolhem viver em pecado, como Lameque e a descendência de Caim. E você tem pessoas que realmente queriam adorar a Deus. Alguns dos descendentes de Sete. Você tem todas essas pessoas e elas se espalharam pelo mundo ao longo do tempo. Começaram as cidades. E então você tem toda essa população em todo o mundo. E vemos evidências disso até hoje. Acredita-se que existiam bilhões de pessoas naquela época. De acordo com Flávio Josefo, Caim só se preocupava em ganhar coisas materiais e agradar a sua carne. Sua esposa é chamada de Mic. Caim tinha 15 anos quando matou Abel e começou a construir cidades. Ele criou 7 cidades no total. O nome da primeira cidade, de acordo com o nome de seu filho, Enoque. O nome da segunda cidade, Morley. Depois Leith, Tese, Yescar, Seleth e a 7ª Lebat. Não estou dizendo 100% que esses outros escritos são precisos, mas é interessante e eles são muito antigos. E claro, Josefo é um grande estudioso e historiador. Devemos levar em consideração seus estudos. Então, muito disso poderia ser verdade. Agora vamos dar uma olhada na arqueologia, um pouco para tornar as coisas interessantes. A arqueologia que encontramos hoje do mundo pré-dilúvio é tentada ser escondida por muitas pessoas. Número 1. O assentamento do Mar Negro, a 12 milhas da costa da Turquia. Dr. Robert de Ballard, a mesma pessoa que descobriu o Titanic, encontrou esta civilização 90 metros abaixo da superfície. Ele encontrou artefatos, implementos de pedra e vigas esculpidas e assim por diante. Quero dizer, há muita coisa que não dá para entrar em detalhes. Posso fazer um vídeo só disso. Passemos ao segundo. Göbekli Tepe, uma das cidades mais antigas e misteriosas que remonta aos tempos pré-dilúvio.
Esta é uma peça maciça de arquitetura mais antiga do que qualquer outra estrutura feita pelo homem encontrada em qualquer lugar. Alguns até disseram que é o Jardim do Éden. 40, talvez mais megálitos diferentes. Pilares enormes com mais de 16 pés. Isso tem cerca de 5 metros de altura. Você sabe, algumas dessas estruturas antigas, mesmo com nossa melhor tecnologia hoje, não podemos replicá-las porque foram construídas com tanta precisão. Eu acredito que a maioria desses grandes monólitos, essas grandes pedras e outras coisas, foram movidas pelos Nephilim, os gigantes de antigamente. Agora, deixe-me compartilhar um pouco mais sobre isso. Göbekli Tepe foi encontrado na atual Turquia. Eles encontraram essas enormes estruturas circulares com esses enormes pilares. Esses pilares pesam de 7 a 10 toneladas e têm cerca de 5 metros de altura, alguns empilhados um sobre o outro. Então pense um pouco por si mesmo. Como no mundo eles criaram esses pilares? Como eles os trouxeram até aqui e como o construíram? É algo insano. É o monumento mais antigo encontrado, datado de antes das pirâmides do Egito. Outra coisa muito interessante. Eles também encontraram desenhos de animais esculpidos na pedra e em 3D. Isso tudo em um período em que a evolução nos diz que pode ter havido apenas pinturas rupestres. Isso é o mais avançado que deveria ser. Esta arte foi feita em extremo detalhe com imagens de seres humanos e provavelmente até rostos de Nephilim no topo de pilares. E deixe-me perguntar, onde mais você viu esse tipo de arte? Rostos de arte 3D em cima de corpos. Pense no Egito, a Esfinge. Muitas pessoas, inclusive eu, acreditam que foi construído antes do período do dilúvio. Não dá para aceitar sensatamente a insistência dos egiptólogos de que a Esfinge tem apenas 4.500 anos. Foi construído por uma civilização ou cultura muito antes, onde as outras evidências dessa cultura mostram qualquer sítio arqueológico que data desse período. A descoberta de Göbekli Tepe foi excelente para ligar os pontos. Localizado na Turquia, Göbekli Tepe foi descoberto por acidente quando um pastor tropeçou em um monte dessas pedras de aparência antiga, saindo do solo desta encosta. Durante muitos anos, assumiu-se que não passava de um cemitério medieval. Até 1994, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a estudar o local, que muitos outros cientistas começaram a levá-lo mais a sério, porque assim que começaram a escavar o local, descobriu-se que continha grandes estruturas circulares sustentadas por enormes pilares de pedra, cada um pesando 7 a 10 toneladas, com 18 pés de altura, com muitas dessas pedras empilhadas umas sobre as outras. E o mais misterioso de tudo, parece ter sido deliberadamente enterrado no solo, de uma só vez, como se fosse para preservá-lo ou escondê-lo completamente. E devido à datação por carbono de materiais no local, os cientistas modernos o dataram de cerca de 12.000 anos atrás, o que significa que este local é anterior à antiga Suméria, à invenção da escrita e a Stonehenge em mais de 6.000 anos. Para colocar isso em perspectiva, houve tanto tempo entre a construção de Göbekli Tepe e a construção de Stonehenge, quanto entre a construção de Stonehenge e hoje, fazendo de Göbekli Tepe o mais antigo sítio megalítico conhecido no mundo. Um fato assustador quando você considera onde mais você viu a dicotomia de um corpo animal com uma cabeça humana. 11.600 anos, um sítio megalítico gigante. Se você pode fazer Göbekli Tepe, você pode fazer a Esfinge. Deixo claro que não acredito nessa precisão da datação por carbono. Existem fatores externos como catástrofes que poderiam interferir nessa datação. O dilúvio, por exemplo. Não acredito que a Terra tenha muito mais de 6.000 anos. Mas essas datações podem nos ajudar a definir quem veio antes ou depois desses megalíticos. Agora lembre-se, acabei de ler para você como Caim foi, e criou sua própria cidade com o nome de seu próprio filho. Muitas pessoas criaram vilas e cidades inteiras. Se você pode criar um lugar lindo e incrível como Göbekli Tepe, antes do período do dilúvio, você pode criar muitos outros também. Este local tornou-se a prova fulminante de que a Esfinge provavelmente é muito mais antiga do que fomos levados a acreditar. E as datas em que ambos os locais provavelmente foram criados se alinham perfeitamente com o fim da última era glacial. Essa é a data em que começa em Göbekli Tepe, e precisamente a data que Platão dá para a destruição da Atlântida. Então, se Platão inventou, é realmente estranho que ele tenha escolhido uma data que coincida precisamente com a mais recente evidência geológica de um aumento cataclísmico do nível do mar, no final da tal Era do Gelo. Os evolucionistas acreditavam que era um período de tempo da Era do Gelo. Bem, nós sabemos que o nível do mar subiu naquela época, não por causa de uma era glacial, mas por causa do dilúvio. Agora também, se você olhar para o corpo da Esfinge,
Os danos causados pelo clima não são sinais de vento e areia, mas de água. Então, há muitas perguntas. Quero dizer, se você entrar nessa toca de coelho, nunca vai parar porque pensaria: ok, mas como diabos a água chegou até lá no deserto? Bem, porque houve uma inundação e antes da inundação, aquela área era totalmente diferente. O mundo mudou depois do dilúvio. De qualquer forma, precisamos seguir em frente. Os hindus começaram a construir assentamentos na atual Índia e no Paquistão já há 8.000 anos, segundo o arqueólogo, tornando-os uma das primeiras civilizações. Na América do Norte, a Shatata Wall, ou Parede Shatata, na fazenda Hooper, em Cleveland. O agricultor encontrou um muro grosso pré-diluviano 3 vezes maior que um campo de futebol. Eles encontraram inscrições indecifráveis nele, mas ninguém sabe o que diz. Eles não sabem porque essa língua não existe mais. É do período pré-dilúvio, América do Sul, Tiwanaku. Muitas pessoas dizem que este era o centro espiritual dos Andes, e as antigas estruturas ainda permanecem. O lago Titicaca também está próximo. As ruínas de Pumapunku são construídas de forma impressionante com um encaixe de pedra perfeito, para que nem mesmo o papel passe. Isso choca os arqueólogos modernos porque eles não sabem como isso é feito. A Porta do Sol. A lenda andina diz que o deus Viracocha surgiu do lago Titicaca após uma inundação para ajudar a civilização a se reerguer. Japão. O monumento Yonaguni encontrado debaixo d'água por um mergulhador. E é mais de 55 por 45 metros. Ninguém sabe quem o construiu. E o governo do Japão, infelizmente, nem está olhando para isso. China. Pinturas rupestres encontradas no rio Jinsha. Isso está na província chinesa de Yunnan, no sudoeste, e data de mais de 13.000 anos atrás. Segundo eles, mais de 70 pinturas rupestres foram descobertas nesta área, noroeste da Arábia. Cultos de gado. De acordo com ArmstrongInstitute.org, eles encontraram monumentais estruturas de pedra retangulares ou mustatils árabes, retângulos espalhados por todo o noroeste da Arábia, como parte de um culto de gado pré-histórico. Segundo eles, as estruturas de pedra, todas datadas do 6º milênio a.C., foram caracterizadas como a primeira paisagem ritual monumental em grande escala em qualquer lugar do mundo, e a evidência mais antiga de culto ao gado na Península Arábica, junto com restos relacionados ao gado e arte rupestre. As evidências mostraram que os mustatils eram mais do que apenas currais de gado. Eles também foram usados em atividades ritualísticas. Agora isso soa familiar, não é? Acabamos de ler há pouco, Gênesis 4, versículo 19. E Lameque tomou 2 esposas. O nome de um era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Agora, eu não estou dizendo que este é exatamente o chamado de gado de Jabal que eles encontraram. Só estou dizendo que eles encontraram evidências disso. O período de tempo coincide, e a Bíblia também fala sobre isso. Então confirma o que a Bíblia diz, que havia pessoas que tinham gado. Agora, vamos nos concentrar um pouco no mundo daquela época. A potência mundial, em certo sentido, se é que posso chamá-lo assim, o governo provavelmente foi transmitido de Adão a Sete, e eles governaram parte de sua área do mundo, de acordo com Joséfo. Agora, é claro, não sabemos se isso é realmente verdade, mas poderia ter sido. A Bíblia não escreve nada sobre isso, mas Joséfo sim. Claro, Adão teve muitos filhos. Eles o respeitavam, eles sabiam que ele é nosso tataravô. Todos sabiam que ele foi o primeiro ser humano. E ele provavelmente os ensinou muitas coisas, inclusive que eles deveriam adorar a Deus. Mas com o passar do tempo, as pessoas se tornaram mais más. Por isso Deus destruiu o mundo na época do dilúvio, porque as pessoas só pensavam mal o tempo todo. Então imagine alguns dos descendentes de Adão. Eles estão vivendo tentando manter a paz, tentando ser homens e mulheres justos de Deus. E outra parte do mundo está se tornando mal. Portanto, eles provavelmente poderiam ser alguns dos soldados da paz tentando manter a paz e apenas defender a verdade, especialmente em seu território. Bem, você olha para todos esses outros territórios, essas pessoas se tornando cada vez mais perversas, mestiços chegando. Quero dizer, demônios são apenas maus. Então agora eles descem, dormem com as mulheres da terra, e então você tem esses mestiços nefilins.
Isso nós sabemos de outros escritos antigos, que eles eram muito maus, e as pessoas se tornando mais más também, assim como Lameque. Então as pessoas começaram a se rebelar contra Deus. Alguns deles também adoravam esses demônios, e esses Nefilim como deuses, e a humanidade se tornou tão mal que isso aconteceu. Gênesis 6, versículo 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora e a evolução, que todos os animais só chegaram aqui na terra porque evoluíram com o tempo, e nós também. Não era isso? Ou é por causa da arca? É por causa de Noé que ele foi obediente a Deus e que todos podemos chamá-lo de grande avô. Os animais que vivem aqui hoje são da arca ou da evolução? Da arca, claro. Mas sendo da arca, é possível trazer todos aqueles animais na arca? E os dinossauros? Quero dizer, há muitas perguntas que vocês provavelmente têm, e logo farei um vídeo só sobre o dilúvio e suas evidências, respondendo essas questões. Certifique-se de não perder isso. Resumindo os tempos antes do dilúvio, não era primitivo e com homens nas cavernas que mal conheciam o fogo. Era repleto de pessoas com corpos perfeitos, mais próximos à perfeição de Adão e Eva. Eram mais fortes e não ficavam doentes, viviam centenas de anos. Eram bem mais inteligentes que nós. Dominavam várias artes e conseguiam construir grandes cidades e grandes monumentos. Viviam num mundo bem mais perigoso, com mais animais, dinossauros e os gigantes nefilins, e também os anjos caídos. Era um mundo realmente fascinante, mas muito mau. Diz nos comentários se gostou desse vídeo, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder esse próximo vídeo. Assiste esse vídeo onde explico sobre o Gênesis 6 e os filhos de Deus e as filhas dos homens, os nefilins e muito mais. Quando eu soltar o vídeo do dilúvio, deixarei aqui no fim para assistirem também. Te vejo nesses vídeos e que Deus nos abençoe.